Se você é desenvolvedor ou desenvolvedora, provavelmente você já ouviu falar em microserviços. Alguns anos atrás, todo mundo só falava nisso. Era um hype danado. Empresas e mais empresas todos os dias faziam deploys de novos microserviços. Era o momento da liberdade. Você escolhia a linguagem de programação, aonde ia fazer o deploy, você conseguia separar os seus times. Porém, tudo tem suas vantagens e desvantagens. E o mundo da tecnologia começou a cair na real. Hoje, eu quero gravar um vídeo para você falando sobre o que restou aí de todo esse hype quando a gente fala sobre microserviços. E o que o mercado atualmente está fazendo com microserviços de uma forma mais madura. Então, roda a vinheta e hoje é dia de a gente falar de microserviços. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre aquele assunto que vira e mexe acaba aparecendo. É microserviços, esse é o nosso assunto e hoje, fundamentalmente, a gente vai tentar entender até que ponto os microserviços ficaram maduros, né, nas corporações, e agora eu acredito que todo mundo tem um pouco mais de segurança, um pouco mais de sola de sapato gasta, vamos dizer assim, em relação aos microserviços. Então, nesse vídeo agora, a gente vai falar sobre algumas vantagens e desvantagens, lições aprendidas que eu tive e que muitos amigos tiveram também, que eu tô tentando compilar aqui nesse vídeo. Beleza? Mas antes da gente ir direto ao assunto, eu já gostaria muito de pedir nesse momento para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, sempre quando um vídeo top que nem esse estiver no ar, você vai ser notificado e notificada. Além disso, eu quero te convidar para você participar da Full Cycle Learning Experience. Vai ser o maior evento de tecnologia para desenvolvedores que querem desenvolver grandes aplicações, tá? Então eu vou deixar o link também aí na descrição. Não esquece de se inscrever, é totalmente na faixa aí para você. Beleza? Bom, recados dados, vamos aí, sem mais delongas, falar sobre microserviços, tá? Eu tenho, só para você saber, quando eu baixar minha cabeça aqui, é porque eu tenho as minhas anotações de pontos que eu quero falar com você sobre microserviços, beleza? Então, o negócio é o seguinte, vamos contextualizar, principalmente caso você nunca tenha trabalhado ou tenha ouvido falar em microserviços apenas por cima, tá? O grande ponto é o seguinte, nós temos sistemas muito grandes nas organizações. Sistemas que têm diversas responsabilidades. Sistemas que fazem muita coisa. E muito tempo atrás, vamos dizer 10, 15 anos atrás, a gente teve um boom, né, nos sistemas distribuídos, ou seja, você quebra sistemas que têm serviços específicos para resolver problemas específicos, tá? Aí surgiu toda aquela pegada de SOA, né? Service Oriented Architecture, tá? Olha que nome legal. Surgiram também aquelas soluções de ESB, Enterprise Service Bus, onde eles pegavam esses sistemas e colocavam num barramento para que eles tivessem uma unidade de comunicação, né? Ou até mesmo a gente trabalhava muito com SOAP, né? Você tinha uma definição muito clara de como algo poderia chamar outra coisa, né? Então, assim, as coisas elas tinham que estar muito acopladas, mesmo que esses sistemas fossem distribuídos, né? Com todo esse trauma, vamos dizer assim, que o mundo da tecnologia teve com SOAP, a gente foi evoluindo e chegamos no mundo dos microserviços, tá? Então, os microserviços, a grande sacada desse cara é que, parecido como SOAP como SOA, vamos dizer que a gente poderia até considerar isso um pouco como um subset do SOA, né, do Service Oriented Architecture, né? Os microserviços você conseguiria criar sistemas pequenos, individualizados, com responsabilidades específicas, e esses sistemas eles são livres para se comunicar da forma como eles acreditam que vale a pena.
Eles poderiam se comunicar via HTTP, eles poderiam se comunicar via RPC, eles poderiam se comunicar via GraphQL, gRPC e diversos protocolos e tecnologias, né? O grande ponto é que quando as empresas, as pessoas começaram a perceber que eles poderiam picar os seus sistemas grandes, né? Os sistemas monolíticos, onde todo mundo tinha que mexer numa base única de código, isso pareceu um momento de liberdade na época na computação, né? Esse aqui é o grande ponto, né? Agora eu posso escolher o meio de comunicação do meu sistema, eu posso escolher a linguagem de programação, eu vou pegar uma equipe e focar só naquilo, e daí quem quiser me consome e tá tudo bem. E aí, então, o hype dos microserviços começou a acontecer. Tudo quanto a empresa começou a picar cada vez mais os seus sistemas, às vezes em microserviços tão pequenos que faziam coisas relativamente absurdas, que você poderia implementar no seu código com poucas linhas de código. E então, o que começou a acontecer? As empresas começaram a perceber que a brincadeira estava indo longe demais. A gente começou a ter muitos microserviços para poucos desenvolvedores. A gente começou a ter microserviços que ficaram órfãos. Chegou um desenvolvedor lá, desenvolveu um microserviço, sei lá, em Scala, o outro desenvolveu um Rust. Esses caras saíram da empresa e não tinha quem mantesse esses microserviços. Então, por essas e outras, a nossa área passou por um momento de maturação, né? E hoje em dia eu acredito que grandes corporações principalmente já estão mais maduras de como se trabalhar com microserviços. Então hoje aqui eu quero trazer alguns pontos que eu acho que valem a pena você ter em conta antes de trabalhar com microserviços, e eu acho que são pontos, né, e contrapontos que valem a pena você saber para você não cair em cilada de coisas que pessoas já se enrolaram há muitos anos atrás, beleza? Então, o lance é o seguinte, agora que você já entendeu o que são microserviços, qual foi todo o contexto geral, eu quero trazer aqui para vocês a minha opinião, né, mais forte nesse momento dos microserviços. Microserviços, eles têm as maiores vantagens de tudo quanto é coisa. A gente tem vantagem pra caramba de microserviços, mas, na minha opinião, a principal vantagem de você ter microserviços na sua corporação é você conseguir escalar. Mas não é escalar a sua aplicação, é escalar o seu time, é escalar a sua estrutura organizacional. Quando você começa a ter muitos desenvolvedores, milhares de desenvolvedores dentro de uma... centenas, milhares, dezenas de milhares de desenvolvedores dentro de uma organização, é cada vez mais impossível você ter um único sistema para todo mundo mexer na base de código. Você consegue agora, no final das contas, criar equipes pequenas para resolver problemas específicos, e cada equipe tem a sua própria responsabilidade. Então, quando a gente está falando sobre microserviços, a gente está falando em escalar times. Times que podem rapidamente colocar sistemas no ar, ou pelo menos deveriam poder colocar sistemas rápidos no ar e conseguir gerar, né, valor o mais rápido possível para a empresa. Tá? Então eu acredito que a principal lição aprendida que as empresas tiveram em relação a microserviços é que, além de tudo, microserviços veio para trazer uma nova estrutura organizacional. Você já ouviu falar em squads? Você já ouviu falar em times? O time que cuida daquele sistema, o time que cuida daquilo? Normalmente, isso também é uma das consequências que os microserviços trouxeram. Obviamente que muitas empresas, por muitos anos, já tinham times, etc. Mas eu acredito que os microserviços eles vieram para envelopar esse tipo de cultura no mundo da tecnologia. Legal? Dito isso, o que acontece nesse momento? As empresas, elas começaram a aprender uma coisa também. Uma vez que elas têm times e uma vez que elas querem criar provas de conceito, sistemas auxiliares, sistemas de suporte ou criar novas unidades de negócio, elas perceberam que para criar um novo microserviço,
você não era só criar um repositório Git. Por quê? Porque você tem que ter o padrão de desenvolvimento, a padronização normalmente das linguagens de programação. Essa história de escolher um monte de linguagem é loucura, né? Já deu para perceber. Porém, toda vez que você cria um microserviço, você precisa de algumas coisas. Você precisa de um template mínimo, né? Como que eu vou subir isso num container? Como que eu vou fazer um deploy? Como que é a esteira de CI/CD? Como que vai ser os gates, né, de verificações de análise estática de código? Então, se você pensa na hora que você for criar um microserviço, você vai ver que a tarefa não é tão simples assim. A partir daí, as empresas começaram a criar o quê? Ferramentais, né? Templates, da forma mais simples. Eu quero criar um novo serviço, ele vai ser em Python, ele vai utilizar RabbitMQ, ele vai usar isso, aquilo, ele gera um template já com o Dockerfile, já que o CI/CD configurado e etc, né? Muito tempo foi perdido até as empresas começarem a perceber que isso era necessário. Isso também fez com que a gente tivesse, né, uma escalada muito grande nos times de plataforma, que são times que criam esses tipos de ferramenta para facilitar a vida do desenvolvedor. Inclusive, eu recomendo fortemente que você leia um livro que chama Team Topologies, tá? Leia esse livro, anote bem aí, porque vale muito a pena você entender essa visão geral de como que você pode organizar os times e os papéis desses times dentro de uma organização. Legal? Então, esse aí é o primeiro ponto. Outra coisa que todo mundo começou a perceber naquela época é que quando você tem um sistema monolítico, tudo que acontece é dentro do sistema. Se der algum pau, a requisição está dentro daquele sistema, é gerado um stack tracing. O grande ponto é que começou a surgir, sabe o quê? O buraco negro dos microserviços, tá? O black hole. O que isso significa? Significa que uma requisição chegava e daí ela desaparecia no meio dos microserviços e ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. Nesse momento, ferramentas de rastreabilidade, de tracing, né? Projetos como OpenTelemetry começaram a surgir para resolver esses tipos de problema. Coletor de logs, coletor de métricas, isso a gente sempre teve, mas não de uma forma tão forte como o tracing que a gente tem hoje, né? Os tracings de hoje, eles funcionam de forma distribuída. Por quê? Se você não tiver isso de forma distribuída, você simplesmente se perde e não entende o que está acontecendo com as suas dezenas de aplicações que uma requisição está passando. Interessante, né? Outra coisa que todo mundo começou a perceber e que agora eu acredito que as coisas estão um pouco mais maduras é em relação à velocidade e latência. Microserviços têm essas muitas vantagens. O grande ponto é que existem aplicações que a latência, né, o tempo de resposta tem que ser muito baixo. Não dá para ignorar, né, que quando você chama um microserviço, que chama outro, que chama outro, que chama outro, esse tempo somente de tráfego de rede demora mais. E muitas vezes usar microserviços não se aplica nesse contexto somente pelo tempo, né, de hits que você vai ter em cada ponto de microserviço. Essa dupla latência, como a gente chama. Então, muitas empresas começaram a perceber que aqui microserviços não servem. O que mais que empresas começaram a perceber também que microserviços acabam gerando aí também, tá? Eu acho que existe um tema que começou lá em 2000 e hoje, se você perceber, todo mundo fala mais. A gente pode dizer que falavam muito, falavam pouco, falavam muito, e agora todo mundo fala novamente em Domain Driven Design. Por quê? Falar que vai quebrar sua aplicação em microserviços é simples. O grande ponto é como quebrar, até que limite quebrar uma aplicação da outra. Então isso fez com que muitas organizações olhassem de uma forma mais forte para o negócio, que desenvolvedores entendessem melhor o negócio da organização
e conseguisse separar os domínios dessa aplicação para começar a ter um ponto de partida para começar a quebrar esses microserviços. Olha só que interessante, galera. Então, por conta disso, eu acredito que hoje em dia todo desenvolvedor, principalmente que trabalha em grandes empresas, começam a desenvolver mais habilidades, ou pelo menos deveriam, de entender o negócio de uma forma mais geral e entender o papel dele dentro da organização. Isso aí é ponto fundamental. E uma vez que ele entende o papel dele dentro da organização, a gente tem algo muito forte que raramente a gente via dentro de um sistema monolítico, que é algo que a gente chama de ownership. Ou seja, eu sei que isso é da minha responsabilidade. Esse sistema é meu. Se esse cara estiver fora, o problema é meu. E uma vez que o time tem, né, essa noção, eles vão começar a entender o fluxo completo de entrega. Eles sabem arquitetar, eles sabem desenvolver, eles sabem testar, eles sabem monitorar, eles sabem fazer deploy. Ou seja, eles participam desse fluxo completo. Inclusive, é isso que a gente chama de full cycle. Se você olhar o artigo de 2018 da Netflix, eles falam exatamente isso. E é exatamente isso que a gente vê hoje em dia nas grandes organizações. É só você ver a quantidade de deploys que acontecem por dia dentro das empresas. Mercado Livre, se eu não me engano, eles têm mais de 10 mil deploys por dia. Isso seria praticamente impossível se você estivesse com sistemas monolíticos. Agora, um ponto que eu quero deixar muito claro aqui para você é o seguinte: isso não significa que sistemas monolíticos são coisas ruins. Isso foi uma das coisas, uma das maiores descobertas, tá? Que essa galera que estava com todo esse hype de microserviços lá em 2015, sei lá, começou a perceber. Falar, opa, agora o bicho ficou mais embaixo. Se eu tivesse com um sistema monolítico, talvez eu não precisaria de todo esse ferramental, de todo esse tipo de coisa. Vamos voltar para monolítico e vamos deixar dessa forma, tá indo bem assim. Entende o que eu quero dizer? Galera, sempre vai ter vantagem e desvantagem nas coisas. Mas agora, conforme a gente começa a gastar toda essa sola de sapato, você tem aprendizagens, né? Você aprende o que funciona e o que não funciona. Esse vídeo ele serve exatamente para isso, para te trazer alguns pontos de coisas que funcionaram e coisas que não funcionaram, coisas que estão funcionando hoje. Independente de tudo isso, o ponto é o seguinte: microserviços, na minha opinião, é algo que não tem volta. Cada dia os sistemas estão maiores, rodam de forma distribuídas. Cloud providers vieram com diversas abordagens, inclusive com Lambda Functions e etc. Hoje em dia, fazer deploy em Kubernetes da vida consegue gerar uma forma mais organizada para você ter todas as suas aplicações dentro de um cluster. Então, na minha opinião, microserviços não tem volta. O que pode acontecer é ter uma evolução disso, de algo que eu não sei como é que vai ser. Mas o grande ponto é o seguinte, né? Grandes corporações, vai ser muito difícil trabalhar com sistemas monolíticos, tá? Não estou dizendo que grandes organizações não tenham sistemas monolíticos e que não vão continuar tendo, vão sim. Inclusive, há muitos microserviços que se tornaram um sistema monolítico de novas funcionalidades que eles foram tendo. E, eventualmente, esses microserviços precisam ser quebrados também. Precisam ou não. Entende o que eu estou querendo dizer? Galera, microserviços, a gente já chegou num ponto que tem maturidade e tem base de conhecimento e tem experiências boas e ruins que o mercado já sofreu com isso. O que eu espero é que daqui para frente, principalmente você que nunca trabalhou com microserviços ou você que trabalha no dia a dia, e não tinha pensado nesses pontos, coloque isso na sua cabeça, tá? Hoje em dia, microserviços
né, são uma necessidade. Não dá mais para escapar. Porém, a gente não pode lembrar que muitas empresas, empresas grandes, com profissionais fantásticos, já sofreram ou ainda sofrem por consequências de um hype que aconteceu há 5 anos atrás. Então, a partir de agora, que microserviços não né? Eles não são mais hype, chegou a hora de você parar de cometer erros que muita gente já cometeu. Beleza? Então, não esqueçam, galera, microserviços é necessário para escalar times. Microserviços, você precisa de um time de plataforma ou precisa de templates prontos para você conseguir subir novos microserviços. Você precisa de monitoramento, logs, tracing, rastreabilidade e métricas. Você precisa de processos de deploy independente de uma forma muito simples e organizada. Você não pode ter uma falsa sensação de liberdade para você sair utilizando um monte de linguagem de programação. O time tem que ter ownership, porque cachorro que tem 2 donos morre de fome. E a partir de agora, você vai começar a estudar mais a fundo Domain Driven Design para começar a ter um ponto de partida da onde você vai começar a quebrar os seus microserviços. E nunca se esqueça, microserviços ajuda a escalar a estrutura organizacional da sua empresa. E, como um bônus, eu recomendo que você estude mais sobre a lei de Conway, legal? Onde fala que a estrutura organizacional reflete como que a empresa desenvolve os seus sistemas. Então, dá uma olhada sobre isso também e espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a te colocar no lugar, né? Ou pelo menos para fazer você lembrar, né? Os tropeços que você deu, que você viu empresas dando sobre microserviços, e agora você coloca sua cabeça no lugar e vai fazer isso de forma responsável. Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa para você. Deixa aí o seu comentário sobre o que você já passou com microserviços e quais desses pontos para você faz sentido. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.